Depressão, ansiedade e outros transtornos mentais podem sim respaldar o afastamento de um trabalhador pelo INSS e o consequente recebimento de benefício previdenciário. Aliás, nesse período de pandemia de coronavírus, houve uma explosão da quantidade de pedidos de afastamento por essas razões e mais do que dos pedidos de afastamento, pelo reconhecimento também do INSS dessas condições, tá? E concessão de auxílios-doenças e aposentadorias por invalidez. Esse aumento foi de nada menos do que 26% entre 19 e 20, o que é um recorde absoluto, tanto do aumento como da quantidade de concessões de benefícios desse tipo, no caso de saúde mental. Nesse vídeo eu vou falar de um modo um pouco mais aprofundado e mais detalhado sobre isso, já que controlo aqui o tempo, né, diferente de um programa de TV. Então vamos lá. Primeira questão: ansiedade, depressão, transtornos mentais em geral são sim considerados doenças. Doenças não é o termo mais preciso, né, do ponto de vista clínico, mas popularmente a gente pode dizer que são doenças. Tá? E por que eu faço essa tradução? Para quebra de preconceito. Tá? Acho que já venho aí há muitos anos falando sobre questões de saúde mental do trabalhador e sempre uma das principais coisas que eu pontuo é: vamos quebrar os preconceitos, vamos quebrar os estigmas que existem ainda em relação a questões de saúde mental. Primeira coisa, o trabalhador que ele se sente prejudicado, né, que ele sente que ele está tendo um prejuízo na saúde mental, algum tipo de problema relacionado à saúde mental, ele tem que buscar, em primeiro lugar, claro, o socorro médico. Né? Ele tem que procurar preferencialmente um psiquiatra, para o psiquiatra fazer uma avaliação e um diagnóstico. Se considerar que de fato essa pessoa tem um transtorno mental, ele deve atestar isso, fazer um laudo, colocar que transtorno é esse, preferencialmente indicar o CID. Eu sei que, claro, tem muito trabalhador que não gosta de indicação de CID em qualquer condição, menos ainda quando está lidando com saúde mental, mas isso facilita a concessão de benefícios pelo INSS e outras providências aí que podem ser necessárias. Então, assim, o médico ele tem que fazer um laudo detalhado e nesse laudo indicar, inclusive, quais são as perspectivas de tratamento, tá? O que está sendo feito para tentar recuperar a saúde mental desse trabalhador e, se ele realmente precisa de um afastamento do serviço, qual é o tempo, qual é a previsão de afastamento. Tá? De posse desse documento, com o laudo atestado na mão, o trabalhador tem que apresentar isso para a empresa. E a empresa é responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento e o que ultrapassar este período, aí sim tem que ser pedido um benefício previdenciário, que inicialmente costuma ser o auxílio-doença. Tá? Bom, feito o pedido do benefício, o trabalhador é submetido a uma perícia médica pelo INSS, vai ser verificado, né, o perito vai analisar também o quadro todo para ver se concorda com aquele diagnóstico, se concorda com a necessidade de afastamento e com o período de afastamento também indicado pelo médico no laudo atestado que motivou aí esse pedido de afastamento. Vai se verificar também se o trabalhador preenche algumas condições formais. Ele tem que ter mais de 12 contribuições ao INSS, tem que estar devidamente inscrito, ser segurado do INSS e preencher esses requisitos de carência para que o benefício seja concedido após a confirmação também do diagnóstico e da necessidade de afastamento mesmo do serviço. Bem, durante o afastamento, o trabalhador naturalmente ele não pode ser demitido. Tá? Assim, o contrato de trabalho está suspenso e ele não pode ser dispensado. Na volta do afastamento, quando ele tiver alta do INSS, não há uma lei que proíba a demissão no caso de uma doença que não tenha relação com o trabalho. Ou seja, se não for considerado que o afastamento decorre de uma doença do trabalho, ele poderia, teoricamente, ser demitido. Mas isso não é recomendável, tá? Por quê? Porque existem muitos processos judiciais discutindo demissões nessa situação, quando o trabalhador acaba de voltar de um afastamento do INSS, e em muitos casos mesmo, reconhece-se que esse tipo de desligamento é discriminatório, tá?
e não se admite, tá? Há uma lei que veda discriminação aí em diversas hipóteses e há um entendimento muito forte da Justiça do Trabalho de que isso se aplica também à discriminação por questões de saúde. Então, não há um amparo expresso, tá? A impossibilidade de demissão na volta do afastamento do INSS, mas geralmente as empresas não demitem, tá? E eu recomendaria como advogado, sempre que consultado sobre esse assunto, digo, não demita. Bem, e se for considerado como acidente de trabalho? Aí é uma outra história, tá? O reconhecimento de que a doença ela tem relação direta com o trabalho, aquilo que a gente chama, né, de nexo de causalidade, com o serviço ou condições de seu desempenho, assegura uma série de outros direitos ao trabalhador, tá? Inclusive a estabilidade por 12 meses a partir da alta. Não é muito fácil, não é muito tranquilo enquadrar depressão, ansiedade e outros transtornos mentais como doença do trabalho, mas teoricamente existe sim essa possibilidade, tá? Deve ser devidamente também fundamentada em laudo médico. É interessante que tenha um respaldo também em circunstâncias objetivas, né, relacionadas ao trabalho. Por exemplo, situações de assédio moral, assédio sexual, cobranças muito ostensivas de metas, jornada absurda, o trabalhador que trabalha 14, 16, 18 horas por dia. Agora, no período de pandemia, está sendo também, recebi muitas queixas de trabalhadores que estão, as empresas acionam eles em casa à noite, de madrugada, no final de semana, quer dizer, com essa coisa do home office. Perdeu-se um pouco dessa barreira que existia entre trabalho e casa, e isso aí é uma avaliação minha, né? Não sou médico, mas acho que sim, é um fator que contribui sim para esse aumento absurdo da quantidade de afastamentos por transtornos mentais e que sim pode respaldar o reconhecimento de que se tratam de doenças do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. Eu já falei sobre isso em um vídeo antigo no meu canal aí do YouTube, o Explicar Direito. Estou deixando o link aqui na descrição, tá? Uma situação, aí sim, essa que é mais frequente o reconhecimento como doença do trabalho, é a síndrome de burnout, tá? Essa é uma doença específica, um transtorno, uma síndrome, tecnicamente falando, que decorre mais diretamente do trabalho. Então, nesse caso, há uma possibilidade maior de enquadramento como doença do trabalho, o que aí sim assegura outros direitos ao trabalhador, né? A estabilidade, recolhimento de fundo de garantia durante o período de afastamento e possivelmente até uma responsabilidade da empresa em termos de indenização mesmo pelo surgimento ou agravamento da doença. Bom, uma outra situação, e o trabalhador que não tem condição de voltar ao serviço, tá? Os afastamentos vão se prolongando, vão se estendendo no tempo, o tratamento não está surtindo o efeito, ou pelo menos não o efeito esperado. Nesses casos, é possível que o auxílio-doença ele seja convertido em aposentadoria por invalidez. E essa conversão pode ser feita pelo próprio INSS ou pode ser pedida também pelo trabalhador. Acho que aí, como demanda uma análise um pouco mais cuidadosa de cada caso, é necessário fazer, sim, uma avaliação detalhada de informações e documentos, tá? Acho que, embora o trabalhador até possa pedir isso, geralmente, assim como envolve algumas minúcias mais técnicas, é interessante, sim, fazer esta avaliação mais cuidadosa. Bom, eram as considerações para esse momento um pouco mais amplas, um pouco mais detalhadas. Se você tiver alguma dúvida geral, genérica, a gente consegue responder aqui pelo canal. Agora, o que fazer no seu caso trabalhador, no seu caso empresa, como lidar com um trabalhador que está tendo um determinado diagnóstico e tal, a gente não tem condição, claro, de fazer, de prestar nenhum tipo de orientação ou de fazer nenhuma avaliação por aqui. É necessário ver documentos, é necessário analisar informações detalhadas, então aí você, trabalhador, e você, empresa, tem que buscar essa avaliação aí mesmo específica e orientada para o seu caso, tá bom?
Dúvidas genéricas e abstratas a gente consegue sim dar conta por aqui, mas é isso, casos específicos têm que ser tratados especificamente, até sob pena de colocar aí em risco os seus direitos, certo? Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está precisando dessas informações que eu estou apresentando aqui. Um grande abraço virtual a todos e até mais.